Passo número 2 agora. Começar a trabalhar com os personagens. Então, o que eu quero fazer? O meu background infinito, ele saiu da onde? Daqui, ó. Desse carinha aqui. O check full, ele me deu essa condição de fazer um cenário. Como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar algumas coisas desses cenários. Então, por exemplo, esse cenário aqui de laboratório. Não sei se vocês estão vendo aqui, esse onde eu estou passando o mouse. Esses carinhas aqui que são essas, como se fossem tubos de ensaio que tem alguns seres vivos aqui presos. Esses serão meus obstáculos. Então vai ser um negócio meio from hell aqui do nosso joguinho. Beleza. A minha intenção é mudar algumas dessas figuras para não ficar um negócio 100% copiado. E o nosso personagem principal vai ser esse passarinho aqui de bola de fogo aqui meio gordinho. Porque a intenção é que ele suba com dificuldade e caia rápido. Então o nosso porpetinho aqui vai ter saído de uma sessão de lasanha nervosíssima e vai ficar com dificuldades para voar. Tá bom. Só que para poder fazer todas essas coisas, eu vou precisar definir alguns parâmetros principais. Quem são? Os parâmetros principais eu vou criar numa classe auxiliar que eu chamei de GameParameterSingleton. Então, new class. GameParameterSingleton. GameParameterSingleton. Tá aqui. Esse cara aqui vai ser o cara que vai manter todas as nossas configurações globais do nosso joguinho. Então tá bom. O que a gente quer com esse cara aqui? Eu vou colocar algumas coisas mais assim basiconas aqui para a gente poder brincar. Então vem aqui. Fechou. O que eu tenho? Esse cara aqui vai ter orientação Portrait Landscape, só apenas para um controle meu. Eu vou ter Screen Width e Screen Height, ou seja, o tamanho da tela, eu vou pegar isso dinamicamente. Eu vou ter um fator de distorção, porque, de novo, eu quero rasterizar a minha tela. E eu vou ter um Asset Manager. O que é esse Asset Manager? O Asset Manager é uma referência ao meu sistema de arquivos estático do Android, que me permite capturar todas essas figuras. Perfeito, fechou, lindo, bonito, maravilhoso. Então, ok. A partir do momento que eu tenho esse cara aqui, vamos criar um método aqui, ó, public void setup parameters, ponto, setup parameters, está aqui. Então fiz esse carinha aqui. O que eu quero com esse cara aqui? Eu vou chamá-lo, obviamente, dentro do meu construtor, do meu onCreate, né, setup parameters, tá aqui, vou colocar até um this aqui, ó, this, né, this é mais legal, this, aí this também, pronto, lindo, e aí eu vou usar um super aqui, set content view, mas ok. Beleza. O que esses parâmetros, que esse setup parameters vai me trazer de benefício? Então eu vou falar o seguinte, ó, o meu cara, então ó, game parameter singleton, tá aqui, ponto, orientation, vai receber game parameter singleton, ponto, portrait, retrato, beleza. No meu game parameter singleton, ponto, screen width, screen height, eu vou pegar então get window manager, tá aqui, get default display, ponto, get height, tá aqui, ou seja, peguei o tamanho da minha tela. E o game parameter singleton, ponto, screen width, mesma coisa. Então, get window manager, tá aqui, get default display, tá aqui, get width. Por enquanto fechou. E o meu asset manager? Game parameter singleton, ponto, asset manager, recebe get assets. Pronto, ou seja, eu estou aqui referenciando o meu diretório de assets, esse carinha aqui, ó, que vai ter figuras, música, o que eu quiser de arquivos de recursos do meu sistema, tá bom? Beleza. Fechado isso, vai precisar de mais coisas, setup parâmetros? Vai, mas aí a gente vai aumentando aos poucos esse cara. Não sei se vocês notaram, faltou o método Detect Collision. Eu vou aplicar esse método Detect Collision sob demanda, lógico, para a gente poder deixar as coisas mais tranquilas. Muito bem. Depois, né, de definidos os caras aqui, o Isidro foi lá no Photoshop e começou a tomar uma porrada do Photoshop. Como
Como que a gente trabalha? O que eu fiz aqui? No fundo, a minha intenção era criar figuras que eu pudesse desenhar. Então vamos pensar primeiro no nosso background. Então tá bom. O nosso background, ele é um cara, deixa eu procurar aqui dentro dos meus arquivos, esse cara aqui, ó, esse é meu cenário já editado. Então eu peguei esse carinha, peguei aquela figura que o Shaq-Fu aqui me permitiu fazer, e aí, ó, tá vendo? Apenas recortei esse cara. Muito bem. Esse cara eu vou copiar lá para os meus assets. Então eu venho aqui, copy. E venho aqui no meu Eclipse, esse cara estava num diretório qualquer, e eu venho aqui e dou um paste, ó. Se vocês notarem, o cenário está aqui. Tá bom, o que a gente precisa fazer? Bom, antes de pensar no cenário, vamos retomar o nosso diagrama de classes lá. A gente tem o nosso tal game coiso. O nosso game coiso, ele tem o quê? XY, width, height, get, sets, ele vai ter o draw, ele vai ter o update, ele pode ou não ter move. Nesse caso aqui eu vou até desconsiderar esse move aqui, porque pra gente isso aqui vai fazer parte do update, isso vai ser legal. E eu vou precisar de um cara aqui, ó, chamado update distortion. Por quê? O que esse cara vai me fazer? No fundo eu preciso dar como se fosse um refresh. Se eu pensar em distorção 1.0, o que eu tenho aqui de problemas? Eu vou pegar esses carinhas e falar, não dá para eu poder trabalhar com eles porque eles não vão ocupar a tela inteira. Então eu tenho que pegar os meus objetos, definir quais são as imagens, aplicar meu fator de distorção e falar, beleza, agora ele ocupa a tela inteira. Mas quem é que vai determinar esse fator de distorção? No fundo, quem define esse fator de distorção, ó, é esse cara aqui, ó. O Infinite Background. Então, esse Infinite Background também vai ter Update, também vai ter Draw, também vai ter Update Distortion. Mas qual que é a diferença desse cara aqui? Esse cara ele é um pouquinho diferente do Game Coisa, porque o Infinite Background, apesar de compartilhar algumas coisas na minha concepção, ele não é colidível. Isso é uma coisa importante. Para mim, elementos colidíveis eu trato genericamente como coisas. Background é só um cara que se mexe, tá bom? Então beleza. Vamos lá então, vamos brincar com esses carinhas aqui, vou deixar ele salvo, ok? Vamos que vamos. Então tá bom, vamos fazer nosso background. Então vem aqui New Class Background. Então eu vou chamar de Infinite Background. Tá aqui. O que esse cara é? Ele não é nada, ele é só um Infinite Background. Então o que ele vai ter de coisas legais? Private, ele vai ter um bitmap correspondente à figura dele, ó, figura, tá aqui. E em Android a gente faz uma coisa muito legal. Para a gente poder fazer esse processo de rasterização, a gente vai precisar trabalhar com distorções, com retângulos, tá bom? Então eu vou ter um retângulo principal e eu vou ter retângulos que referenciam essas projeções. Como que esses retângulos funcionam? Quando a gente era moleque, existia uma régua que eram uns losangos, assim, que você pegava um modelo e ele ia ampliando esse cara. Então é mais ou menos isso. Um retângulo original, ele é distorcido para um retângulo final. Só que na minha figura eu vou ter dois retângulos finais, dois retângulos distorcidos. A primeira imagem e a segunda imagem. Elas vão passar nessa direção e quando uma delas sair da área de visão da tela, eu a coloco atrás da outra. E isso vai me dar essa impressão de infinito. Tudo bem? Então nós vamos fazer um cara só, depois a gente vai colocar esses caras a mais. Então tá bom. Esse cara aqui vai ter a altura da figura, então eu vou ter a altura aqui, ele vai ter largura. Ok, vamos chamar de width height, né? Mais bonitinho, né? Height, width, tá aqui, beleza. Ele vai ter um rect, que eu vou chamar de source, ou seja, meu retângulo original, então ele tá aqui, ele não vai... E vou chamar de first e de second, private, rect, second, tá bom. A partir daí a gente vai começar a brincar com mais calma em cima deles. Para a gente poder ganhar um pouquinho de tempo, porque isso daqui é algo um pouco braçal, eu vou fazer o nosso primeiro construtor aqui. Então, ó, public infinite background, tá aqui. E
eu vou passar o seguinte para ele. Try, lógico, catch exception E, beleza? E a partir daí nós vamos brincar com a parte de decodificação da figura. Ele vai precisar de uma tag, porque a minha boa prática de programação private, static, final, string, tag igual a infinite background, tá aqui. E aí se der alguma zebra, né, log.d, tag, vírgula, erro ao decodificar imagem. Tá aqui. Beleza, lindo, bonito, maravilhoso. O que eu vou fazer aqui? Input string game parameter single com asset manager open quem? Eu vou chamar de cenário 1 pelo nome da minha figura, que é o cenário 1 PNG, tá bom? Beleza, e eu faço o que? Minha figura recebe do Bitmap Factory um decode string. E aí eu passo o meu IS aqui, que foi o cara, dá um import aqui, beleza, fechou. O que eu vou fazer agora? A minha altura, então, ó, height, recebe figura get height, e a width, figura get width, tá aqui. O que eu vou fazer? Na verdade, esses caras aqui vão começar a brincar com outras ideias. Como? Eu vou colocar a height, eu só escrevi errado aqui em cima. Height. Beleza. A minha intenção é, eu vou colocar alguns gets e sets aqui para a gente poder ter os nossos atributos visíveis, porém, nem tudo a gente vai usar. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte, então. O nosso retângulo inicial tá aqui, ó. Então, o meu source vai receber new rect, passando as coordenadas iniciais da figura 0 e 0, width e height. Ou seja, criei um retângulo que vai pegar essa imagem inicial, width e height. Tá aqui. E o destino, o first e o second, né? O first vai receber new rect. Acabou, vazio. Um retângulo vazio. E o second também. Tá bom. Mas para que isso, Isidro? Porque depois eu vou definir as áreas dele em função de posicionamentos e tal. Tá bom. Qual que é a minha intenção aqui? Fazer com que o meu retângulo seja projetado. Então, o meu infinite background, ele vai ter update. Beleza? E ele vai ter draw também. Public void draw. Canvas, porque para desenhar eu preciso desenhar num canvas, tá aqui. Fechou. Qual que é a minha intenção nessa brincadeira? No meu draw, eu vou pegar então o meu canvas e dar um draw rect. Passando quem? O meu source, o meu first. E eu não quero paint, porque eles não vão precisar de nenhum tipo de palheta para serem desenhados. Tá bom, só que antes eu tenho que falar qual que é a figura, né? Senão eu não vou conseguir. Pronto. Nesse caso aqui, eu vou precisar... draw bitmap, não draw rect, perdão. Draw bitmap. Tá aqui. Ai, seu animal. Pronto. Agora vai. Beleza. Então, nesse caso aqui, eu vou precisar criar só um cara que faça as minhas, vamos dizer assim, impressões. Tá bom. O update aqui, eu simplesmente vou fazer coisas, vamos dizer assim, mais banais, mas depois eu vou falar como ele se move, vai ser isso aqui, move. E aí eu vou ter que ter alguma coisa que me defina o que ele vai fazer para mover. Então, eu vou só criar aqui alguns getters e setters, né? Vocês não vão ver aqui porque no Mac ele esconde aqui o meu cara. Então eu vou gerar uns getters e setters para quem? Para width e para height. Beleza. Só que obviamente ele deixa num lugar feio aqui. Eu vou tirar esse cara daqui e vou colocar mais para baixo aqui. E esse width e height eu vou colocar mais para baixo aqui porque eu tenho toque. Beleza. Fechou. A minha intenção é deixar esse cara aqui mais ou menos definido.
e depois a gente poder brincar com ele. Então, no update, eu só vou fazer uma coisinha boba aqui, que é o quê? O meu destino vai receber, no seu campo left, vai receber 0. Calma, depois eu vou mudar isso aqui. No seu campo right, destino não, né? First. O first no campo right vai receber widget. Mas calma. O first no campo top vai receber 0 também. E o first no campo bottom vai receber height. Tá aqui. Para quê? Para a gente poder deixar isso aqui bonitinho, certinho, para ele poder desenhar. Beleza, tem o background. Lá na minha game screen, primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é fazer o quê? Infinite background. Tá aqui, vou chamar de BG. Só BG. Pronto. E aí eu vou colocar esse BG aqui dentro do init, ó. Então, vou criar aqui, ó, criar objetos de jogo. Tá aqui. Então, meu BG recebe new infinite background. Show! O que vai acontecer no run, no update, no blá 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 blá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu esqueço agora o i++, eu vou fazer com que o BG dê um update. Tá aqui. E não vou fazer draw text, eu vou comentar esse carinha aqui, ó. Comenta. E eu vou fazer com que meu BG desenhe. Pronto. Fechou. Então, em tese, o nosso joguinho deveria funcionar. Vamos ver se ele funciona? Vamos ver. E se der pau, se der pau, ok, corrige, ué. Fazer o quê? Tem medo de programar? Não tem medo de programar. Olha lá. Pô, tá legal. Mas tá feio. Mas por que tá legal e ao mesmo tempo tá feio? Duas coisas. Primeiro, ele não está distorcido, isso é óbvio. Segunda coisa, ele está com essa bendita tela de título aqui que eu não quero. O jogo para mim tem que ser full screen. Beleza, vamos fazer um jogo full screen então. O que a gente precisa entender aqui? Como que a gente deixa esse cara full screen? Esse cara full screen está dentro dos parâmetros da nossa view. Como é que a gente faz isso? Dos parâmetros da nossa activity, perdão, tá? Como é que a gente faz isso? A nossa intenção aqui é poder criar esses caras, vamos dizer assim, rápidos, tá? Vamos dizer assim, uma forma rápida de criar esses caras aqui para não ter muita dificuldade em manutenção. Muito bem. Deixa eu pegar esse game parameters singleton aqui, perdão, esse setup parameters e poder trabalhar um pouquinho com ele. O que eu quero nesse carinha aqui, deixa eu ver onde que eu tô aqui. É pegar os parâmetros que me permitam fazer esse cara virar tela cheia e fazer a parte de distorção. Passo número 1. Se eu quiser fazer a distorção já de cara, o que eu vou ter que fazer? Lembra do init? Peguei o background. Esse cara aqui, ó, definir fator de distorção. Como que eu faço? Eu vou pegar meu game parameter singleton.distortion e fazer o seguinte, esse cara aqui recebe quem? O meu game parameter singleton.screen height, eu vou pegar pela altura da tela e dividir esse cara por quem? BGGetHeight, ou seja, é o meu fundo que vai definir quem é quem aqui nessa história. Só que eu vou pegar esse cara aqui e converter para float, para a gente poder ter um carinha aqui vamos dizer assim, previamente definido. Muito bem. Save all, beleza. Xarope. Pronto, distorção. Esse cara fica enchendo o saco que eu ponho. Beleza, defini o fator de distorção. O que eu vou fazer? Eu vou ter que dar um update no widget e no height do meu joguinho. Então tá bom. bg.setWidget. Quem é bg.getWidget?
vezes o meu game parameter singleton.distortion. Eu não sei por que eu coloco esses nomes de classe imenso aqui. Só que essa conta aqui, ó, esse cara é float, o distortion é float e o cara é int. Eu vou precisar fazer tudo isso aqui virar int. Então eu venho aqui, dou um int, tá aqui, beleza. E aí, ó, Ctrl C, Ctrl V, chupisco aqui, beleza. Eu faço a mesma coisa para o height. Get height. Muito bem. Será que a gente consegue fazer o breguete funcionar? Vamos ver? Lenha, 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 lenha. Pô, bacana. Começou a ficar legal. Vocês percebam que por essa tela que ele rasterizou lindo, rasterizou bonito, distorceu. Só que ainda a gente não está vendo direito aqui o fundilho aqui do nosso jogo. Por quê? Porque essa tela aqui de esses títulos estão atrapalhando. Vamos lá deixar esses caras aqui sem título, sem nada. Beleza, eu quero deixá-los então full screen e sem título. Pois bem, vamos começar a brincar então com esses carinhas aqui para a gente poder trabalhar. Onde que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso dentro do Activity, dentro da nossa principal Activity. Então vamos lá. Deixa eu abrir esses caras aqui com um editor de texto. Pronto, tá feito, para ele não ficar enchendo o nosso saquito aqui. Tá aqui. Eu vou pegar e no fundo só fazer uma coisita de boa. Vem aqui o nosso Game Activity, o nosso Setup Parameters e ó, lenha. Eu vou falar, ó, Set Request Orientation, Activity Info Orientation Portrait, beleza. E eu vou pegar e falar, ó, eu quero falar que ele seja full screen e eu quero que ele não tenha o nosso título. Então eu vou usar o Get Window Set Flags e dar um Request Window Feature. Tá bom? Lenha, o que vai acontecer? Ou para ele falar, já sei, vai, lenha. Ô, xarope, tá bom, vai, ele fica me xaropando aqui, parâmetros, porque eu coloco os benditos dos... Pronto, título, assento, ai meu Deus do céu, colocar assento é uma xaropice também nesse Mac. Vamos tomar água. Aí, ó. Beleza, então o nosso jogo já está em tela cheia e sem o título. Beleza, lindo, bonito, maravilhoso. O que falta agora? Todo o resto. Aplicar esse conceito de animação aqui. Se vocês notaram, essa primeira parte tá ok. Segunda parte, vamos criar os nossos objetos de jogos, colocar todo mundo animado e fazer esse cenário funcionar. Até a próxima aula.